No dia em que o chamaram de Ubirajara, Quaresma ficou reservado, taciturno, mudo. E só veio a falar porque, quando lavavam as mãos num aposento próximo à secretaria e se preparavam para sair, alguém suspirando disse: "Ah, meu Deus, quando poderei ir à Europa?" O major não se conteve. Levantou o olhar, concertou o pince-nez e falou fraternal e persuasivo: "Ingrato! Tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar a dos outros. Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha de princípio ao fim." O outro objetou-lhe que por aqui só havia febres e mosquitos. O major contestou-lhe com estatísticas e até provou exuberantemente que o Amazonas tinha um dos melhores climas da terra. Era um clima caluniado pelos viciosos que de lá vinham doentes. Era assim o major Policarpo Quaresma, que acabava de chegar à sua residência às 4h15 da tarde, sem erro de 1 minuto, como todas as tardes, exceto aos domingos, exatamente ao jeito da aparição de um astro ou de um eclipse. No mais, era um homem como todos os outros, a não ser aqueles que têm ambições políticas ou de fortuna, porque Quaresma não as tinha no mínimo grau. Sentado na cadeira de balanço, bem ao centro de sua biblioteca, o major abriu um livro e pôs-se a lê-lo à espera do conviva. Era o velho Rocha Pita, o entusiástico e gongórico Rocha Pita da história da América Portuguesa. Quaresma estava lendo aquele famoso período. Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madrugada mais bela aurora. O sol em nenhum outro hemisfério tem os raios mais dourados. Mas não pôde ir ao fim. Batiam à porta. Foi abri-la em pessoa. "Tardei, major?" perguntou o visitante. "Não, chegaste à hora." Acabava de entrar em casa do major Quaresma o senhor Ricardo Coração dos Outros, homem célebre pela sua habilidade em cantar modinhas e tocar violão. Em começo, a sua fama estivera limitada a um pequeno subúrbio da cidade, em cujos saraus ele e seu violão figuravam como Paganini e a sua rabeca em festas de duques. Mas aos poucos, com o tempo, foi tomando toda a extensão dos subúrbios, crescendo, solidificando-se até ser considerada como coisa própria a eles. Não se julgue, entretanto, que Ricardo fosse um cantor de modinhas aí qualquer, um capadócio. Não. Ricardo, Coração dos Outros, era um artista a frequentar e a honrar as melhores famílias do Meier, Piedade e Riachuelo. Rara era a noite em que não recebesse um convite, fosse na casa do Tenente Marques, do Dr. Bulhões ou do seu Castro. A sua presença era sempre requerida, instada e apreciada. O Dr. Bulhões até tinha pelo Ricardo uma admiração especial, um delírio, um frenesi, e quando o trovador cantava, ficava em êxtase. "Gosto muito de canto", dizia o doutor no trem certa vez. "Mas só 2 pessoas me enchem as medidas, o tamanho e o Ricardo." Esse doutor tinha uma grande reputação nos subúrbios, não como médico, pois que nem óleo de rícino receitava, mas como entendido em legislação telegráfica por ser chefe de seção da Secretaria dos Telégrafos. Dessa maneira, Ricardo Coração dos Outros gozava da estima geral da alta sociedade suburbana. É uma alta sociedade muito especial e que só é alta nos subúrbios. Compõe-se, em geral, de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenentes de diferentes milícias, nata essa que impa pelas ruas esburacadas daquelas distintas regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. Isto é só lá.
Nos bailes, nas festas e nas ruas, onde se algum dos seus representantes vê um tipo mais ou menos, olha-o da cabeça aos pés, demoradamente, assim como quem diz: aparece lá em casa que te dou um prato de comida. Porque o orgulho da aristocracia suburbana está em ter todo dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne seca, muito ensopado. Aí, julga ela, é que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha, da distinção. Fora dos subúrbios, na Rua do Ouvidor, nos teatros, nas grandes festas centrais, essa gente mingua, apaga-se, desaparece, chegando até as suas mulheres e filhas a perder a beleza com que deslumbram quase diariamente os lindos cavalheiros dos intermináveis bailes diários daquelas redondezas. Ricardo, depois de ser poeta e o cantor dessa curiosa aristocracia, extravasou e passou à cidade propriamente. A sua fama já chegava a São Cristóvão e em breve ele o esperava. Botafogo convidá-lo-ia, pois os jornais já falavam no seu nome e discutiam o alcance de sua obra e da sua poética. Mas que vinha ele fazer ali, na casa de pessoa de propósitos tão altos e tão severos hábitos? Não é difícil atinar. De certo, não vinha auxiliar o major nos seus estudos de geologia, de poética, de mineralogia e histórias brasileiras. Como bem supôs a vizinhança, o coração dos outros vinha ali tão somente ensinar o major a cantar modinhas e a tocar violão. Nada mais, e é simples. De acordo com a sua paixão dominante, Quaresma estivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poética musical característica da alma nacional. Consultou historiadores, cronistas e filósofos e adquiriu certeza que era a modinha, acompanhada pelo violão. Seguro dessa verdade, não teve dúvidas. Tratou de aprender o instrumento genuinamente brasileiro e entrar nos segredos da modinha. Estava nisso tudo a có, mas procurou saber quem era o primeiro executor da cidade e tomou lições com ele. O seu fim era disciplinar a modinha e tirar dela um forte motivo original de arte. Ricardo vinha justamente dar-lhe lição, mas antes disso, por convite especial do discípulo, ia compartilhar o seu jantar. E fora por isso que o famoso trovador chegou mais cedo à casa do subsecretário. Já sabe dar o ré sustenido, major? Perguntou Ricardo logo ao sentar-se. Já? Vamos ver. Dizendo isto, foi desencapotar o seu sagrado violão. Mas não houve tempo. Dona Adelaide, a irmã de Quaresma, entrou e convidou-os a irem jantar. A sopa já esfriava na mesa, que fossem. O senhor Ricardo há de nos desculpar, disse a velha senhora, a pobreza do nosso jantar. Eu lhe quis fazer um frango com petit pois, mas Policarpo não deixou. Disse-me que esse tal petit pois é estrangeiro e que eu o substituísse por guando. Onde é que se viu frango com guando? Coração dos outros aventou que talvez fosse bom. Seria uma novidade, não fazia mal experimentar. É uma mania de seu amigo, senhor Ricardo. Esta de só querer coisas nacionais e a gente tem que ingerir cada droga, Qual, Adelaide? Você tem certas ojerizas. A nossa terra, que tem todos os climas do mundo, é capaz de produzir tudo o que é necessário para o estômago mais exigente. Você é que deu para implicar. Exemplo, a manteiga que fica logo rançosa. É porque é de leite. Se fosse como essas estrangeiras aí, fabricadas com gorduras de esgoto, talvez não se estragasse. É isto, Ricardo. Não querem nada da nossa terra. Em geral é assim, disse Ricardo. Mas é um erro. Não protegem as indústrias nacionais. Comigo não há disso. De tudo que há nacional, eu não uso estrangeiro.
Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Sentaram-se à mesa. Quaresma agarrou uma pequena garrafa de cristal e serviu 2 cálices de Parati. É do Programa Nacional, fez a irmã sorrindo. Dê certo, e é um magnífico aperitivo. Esses vermutes por aí, drogas. Isto é álcool puro, bom, de cana, não é de batatas ou de milho. Ricardo agarrou o cálice com delicadeza e respeito, levou-o aos lábios e foi como se todo ele bebesse o licor nacional. Está bom, hein? Indagou o major. Magnífico, fez Ricardo estalando os lábios. É de Angra. Agora tu vais ver que magnífico vinho do Rio Grande temos. Qual Borgonha, qual Bordeaux? Temos no sul muito melhores. E o jantar correu assim, nesse tom. Quaresma exaltando os produtos nacionais, a banha, o toucinho e o arroz. A irmã fazia pequenas objeções e Ricardo dizia: não há dúvida. Rolando nas órbitas os olhos pequenos, franzindo a testa diminuta que se sumia no cabelo áspero, forçando muito a sua fisionomia miúda e dura a adquirir uma expressão sincera de delicadeza e satisfação. Acabado o jantar, foram ver o jardim. Era uma maravilha. Não tinha nenhuma flor. Certamente não se podia tomar por tal míseros beijos de frade, palmas de Santa Rita, quaresmas lutulentas, manacás melancólicos e outros belos exemplares dos nossos campos e prados. Como em tudo mais, o major era em jardinagem essencialmente nacional. Nada de rosas, de crisântemos, de magnólias, flores exóticas. As nossas terras tinham outras mais belas, mais expressivas, mais olentes, como aquelas que ele tinha ali. Ricardo ainda uma vez concordou, e os dois entraram na sala, quando o crepúsculo vinha devagar, muito vagaroso e lento, como se fosse um longo adeus saudoso do sol ao deixar a terra, pondo nas coisas a sua poesia dolente e a sua delinquência. Mal foi aceso o gás, o mestre de violão empunhou o instrumento, apertou as cravelhas, correu a escala, abaixando-se sobre ele como se o quisesse beijar. Tirou alguns acordes para experimentar e dirigiu-se ao discípulo que já tinha o seu em posição. Vamos ver. Tire a escala, major. Quaresma preparou os dedos, afinou a viola, mas não havia na sua execução nem a firmeza, nem o dengue com que o mestre fazia a mesma operação. Olhe, major, é assim. E mostrou a posição do instrumento, indo do colo ao braço esquerdo estendido, seguro levemente pelo direito, e em seguida acrescentou: Major, o violão é um instrumento da paixão. Precisa de peito para falar. É preciso encostá-lo, mas encostá-lo com maciez e amor, como se fosse a amada, a noiva, para que diga o que sentimos. Diante do violão, Ricardo ficava loquaz, cheio de sentenças, todo ele fremindo de paixão pelo instrumento desprezado. A lição durou uns 50 minutos. O major sentiu-se cansado e pediu que o mestre cantasse. Era a primeira vez que Quaresma lhe fazia esse pedido. Embora lisonjeado, quis a vaidade profissional que ele, a princípio, se negasse. Não tenho nada novo, uma composição minha. Dona Adelaide obtemperou, então. Cante uma de outro. Por Deus, minha senhora, eu só canto as minhas. O Bilac, conhecem, quis fazer-me uma modinha. Eu não aceitei. Você não entende de violão, seu Bilac. A questão não está em escrever uns versos certos que digam coisas bonitas. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Por exemplo, se eu dissesse como em começo quis: no pé uma modinha minha, o teu pé é uma folha de trevo. Não ia com o violão. Querem ver?
e ensaiou, em voz baixa, acompanhado pelo instrumento. O teu pé é uma folha de trevo. Vejam, Continuou ele. como não dá? Agora reparem. O teu pé é uma rosa de mirra. É outra coisa, não acham? Não há dúvida, Disse a irmã de Quaresma. cante esta. Convidou o major. Não, Objetou Ricardo. está velha, vou cantar a promessa. Conhecem? Disseram os dois irmãos. Ó, anda por aí como as pombas do Raimundo. Cante lá, senhor Ricardo. Pediu Dona Adelaide. Ricardo, coração dos outros, por fim, afinou ainda uma vez o violão e começou em voz fraca. Prometo pelo Santíssimo Sacramento que serei tua paixão. Vão vendo. Disse ele num intervalo Quanta imagem, quanta imagem! e continuou. As janelas estavam abertas. Moças e rapazes começaram a se amontoar na calçada para ouvir o menestrel. Sentindo que a rua se interessava, coração dos outros foi apurando a dicção, tomando um ar feroz que ele supunha ser de ternura e entusiasmo. E quando acabou, as palmas soaram do lado de fora e uma moça entrou procurando Dona Adelaide. Senta-te, Ismênia. Disse ela. A demora é pouca. Ricardo aprumou-se na cadeira, olhou um pouco a moça e continuou a dissertar sobre a modinha. Aproveitando uma pausa, a irmã de Quaresma perguntou à moça. Então, quando te casas? Era a pergunta que se lhe fazia sempre. Ela então curvava do lado direito a sua triste cabecinha, coroada de magníficos cabelos castanhos com tons de ouro, e respondia. Não sei. Cavalcante forma-se no fim do ano e então marcaremos. Isto era dito arrastado, com uma preguiça de impressionar. Não era feia a menina, a filha do general, vizinho de Quaresma. Era até bem simpática, com a sua fisionomia de pequenos traços mal desenhados e cobertos de umas tintas de bondade. Aquele seu noivado durava há anos. O noivo, o tal Cavalcante, estudava para dentista, um curso de 2 anos, mas que ele arrastava há 4. E Ismênia tinha sempre que responder a famosa pergunta. Então, quando se casa? Não sei. Cavalcante forma-se para o ano e... Intimamente, ela não se incomodava. Na vida, para ela, só havia uma coisa importante: casar-se. Mas pressa não tinha. Nada nela a pedia. Já agarrara um noivo, o resto era questão de tempo. Após responder a Dona Adelaide, explicou o motivo da visita. Viera em nome do pai, convidar Ricardo, coração dos outros, a cantar em casa dela. Papai, Disse Dona Ismênia. gosta muito de modinhas. É do norte. A senhora sabe, Dona Adelaide, que gente do norte aprecia muito. Venham.